Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, toda quinta-feira, respondendo as perguntas dos nossos amigos e seguidores e dando dicas de bons vinhos para você montando aí a sua adega e aumentar o seu repertório de conhecimento de castas. São muitas castas, não é? E olha, gente, vamos devagar, nada de pressa. Espera as pichinchas aí, procure as boas compras. Hoje está cheio de dica legal aqui. Eu começo a responder, muita gente me escreveu perguntando como é que foi a ProWine. Bom, para mim é muito difícil essas feiras, eu fui só no dia 1º. A feira é um sucesso, certamente a melhor e maior feira de vinhos que hoje tem aqui no Brasil para a gente frequentar. E é muito bacana, só que, como eu falei em edições passadas, você tem que se organizar. E mesmo assim é difícil cumprir a agenda, porque é muita coisa, gente que te chama para provar uma coisa ou outra e fica complicado. Eu gravei alguns momentos para vocês terem uma ideia de como foi. Olha que legal. Camila, teu stand tá lindo, que espetáculo, a feira realmente está um sucesso, né? E me conta um pouquinho, que vocês estão com o Old Wine e com La Pastina num espaço praticamente em frente, não é? Quantos produtores? Me conta um pouquinho. Bom, a gente está na ProWine desde a primeira edição da ProWine Brasil, a gente acredita bastante nessa feira, pelo público, pela cultura do vinho, pela quantidade de gente que vem do Brasil inteiro. O foco no comercial, realmente, não público final. Mesmo que tenha o público final, é um público muito engajado, claro. Estudante de ABS, de enocultura, são pessoas que são influenciadores, né, claro, do marketing boca a boca. E pra gente é super importante estar nesse evento. Cada ano a gente tenta trazer mais novidades, tenta trazer mais produtos especiais. Esse ano a gente está com 38 estantes na Old Wine e mais 30 na La Pastina. Nossa então senhora. Tem bastante novidade, tem algumas marcas queridas do público, e a gente também está com os destilados aqui atrás, porque a gente está começando uma unidade de espirituosos. Ah, que legal! Então aqui depois volta para tomar o nosso limoncello. Vou vir sim. Enfim, que legal. Então apostando bastante nessa feira, que é muito importante pra gente, e que a gente puder fazer aí pelo mercado. Bacana. Sucesso pra vocês. Prazer em te ver. Igualmente. Bom evento. E aqui na Old Wine eu estou degustando Drapié, servido pelo Canindé, gente. Olha isso aqui que é privilégio. Vamos lá, Canindé. Maravilha. Grazie. Pessoal, já ouviram falar da Nova? Olha que stand lindo. Heleno, conta aí, você tá sangue novo aí na Nova Aliança e estão dando uma remodelada. Exato, estamos fazendo um trabalho de reestruturação muito importante. Vamos virar aqui, porque senão fica aparecendo a Salton. Não, deixa tranquilo. aparecer a Nova. Perfeito. Vamos lá. Dentro desse trabalho que nós estamos nos propondo, Didu, de fato é um trabalho que ele começa no vinhedo e começa dentro da garrafa e chega no consumidor com uma experiência nova. A Nova é nossa unidade de negócios focada em vinhos finos e espumantes para poder proporcionar prazer ao consumidor no momento de ter essa experiência de consumo que a gente busca trazer para o mercado. O Heleno, muita gente não sabe, mas vocês são uma associação muito grande. Fala um pouquinho dos números. Quantas famílias, quantos litros? Dá uns números pra gente. Bom, de fato, né? Então a Nova, ela faz parte do ecossistema produtivo da Nova Aliança
vinícola cooperativa. Nesse ano estamos celebrando 95 anos de Du, então é toda uma tradição envolvida, com mais de 600 famílias que trabalham de forma cooperativa, com 2.000 hectares de vinhedos. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de processar praticamente 5 a 7% de toda a uva que é beneficiada no Brasil. Nossa. E então essa responsabilidade em estar levando qualidade para o consumidor é um compromisso nosso número 1, e é isso que com a Nova a gente vem aqui na ProWine apresentar. Maravilha, sucesso, Heleno, prazer em te ver. Obrigado, Didu. Ana Braco, Oi, Didu. por que você continua lindo e eu vou envelhecendo, Você não ficando um envelheceu verrito? nada, porque os dois tomamos Taná de Uruguai da Braco Bosca, então estamos cheios de energia, de tudo, de polifenóis, resveratrol, tudo que a gente precisa. Fabi, me conta como é que tá indo, hein? Tá indo muito bem. Ainda outro dia comprei Lacertilha, ó gente, isso aqui é a melhor compra do Uruguai, é esse vinho aqui, não esqueça o resto, bom e barato, tá aqui a produtora. E agora estamos com Agora, tem os creme de la creme. Esse que o Single Malt é um lançamento, na verdade, porque ele, nós escolhemos dentro de uma parcela, um bloco exclusivo para poder fazer 3.000 garrafas desse vinho, que é maravilhoso. E também tem uma relação de custo-benefício que vale muito a pena aqui no Brasil. O Didu sabe escolher, ele gosta de usar a bilheteira bem usada. Ó, Cantu, gente, vocês já sabem, é na Cantu, Umbu, Fabiana Braco. E Didu, que sempre está aí com o Uruguai. Obrigada. Encontro aqui na Wine Brands o Luiz Mota, que é um craque, e fico sabendo que agora aqui tem os vinhos da Vinho Mix também. É isso? Conta pra gente, Luiz. Isso mesmo, a gente entrou na fusão, Vinho Mix e Wine Brands, a gente entrou numa fusão e agora a gente ampliou muito o portfólio e com a filosofia dos vinhos naturais, os vinhos biodinâmicos, de baixa intervenção. Que maravilha, entrou na minha praia. Isso aí. Então vamos provar algumas coisas. Sim. Nerello Mascalese? Vamos lá. São Jorge. De emergência eu vou fazer outros Obrigado. e qual é onde ele está na Itália? Ah, é siciliano. Mas é Pantelleria. Riesling do Douro, Ok. fermentação interrompida, tá? Então eles arrefecem o mosto, a fermentação para e daí você tem um pouco de açúcar residual. Olha que interessante. Né? Então ele não termina a fermentação, então ele tem 9% só de álcool. Com açúcar residual. Com açúcar, só que ele colhe a uva muito mais cedo, então você tem muito mais acidez para equilibrar. Boa ideia. Peliculado. Deixa eu ver o rótulo, Luiz. A Basia San Giorgio, Ilha de Pantelleria. Olha a cor dele, show, hein? Tinha que ser o mesmo produtor. Sem filtragem, sem É o mesmo estabilização. produtor daquele tinto? Sim. Aquele rosado, na verdade. Aqui o que temos? Mesmo produtor, a Basia São Giorgio, 2015, Alicante e Nero d'Avola. Bárbaro. E tem Jerez também? Temos Jerez também. Aqui a gente está em Sanlúcar de Barrameda. Uma garrafa invocada de Jerez, né? Normalmente não vejo assim. Não. E é interessante que aqui ele tem o Sanlúcar de Barrameda, que dizem que a proximidade do mar forma a criança biológica mais espessa. Exatamente. Então esse contato com o vinho vai trazer essas notas mais de maçã cozida, né? Essas notas de miolo de pão e salinidade. Eu ouvi também que tem algumas leveduras que só em Sanlúcar tem. São leveduras nativas, né? Autóctones da região. Curioso, né? Curioso. Vamos lá. Acidez linda. Lindo, Uma delícia os vinhos. Parabéns. Okay, Federico Cerezo, Japanese. You have here some of our friends, reporters, press. We have here maybe some sommelier, and here's Federico. I mean, the stars is here, so the show is yours. Allora, benvenuti. Thank you for your time.
Guillaume, how much time? I talk too much. Like 30, 40 minutes. Yeah, but it's A lot of time. I will say 30 because we know you can do it in 1 hour. Well, let me Take your time. close all the like Vino Novello, even the brother, the genetical brother of Dolcetto is Gamay. Gamay and Dolcetto are the same brothers. One decided to go and live in Piemonte, the other one decided to go and live in Burgundy. But they are really genetically the same. But in our region, it's so reductive that, for example, a Beaujolais Nouveau with the Dolcetto from Piemonte, you cannot make it. We wait June, sometimes also September. And Dolcetto, Barbera less, but Dolcetto has an interesting aging potential. So no oak, pure steel, pure fruit, biodinamico, very clean. Lieviti selvagem? Sì. Spontaneous fermentation. Yes. Vamos, complemento. Sometimes we prefer, in certain vintages, we prefer to do pied de cuve. Okay. So sometimes yes. With the grapes. With the grape Okay. from the vineyard. Okay. We can talk like a big family. For the moment, it's complicated. If I tell you I can tell you that the bottle I have here, I took it with me from the cellar, just because we are a nice group of friends. This is a single vineyard Barolo Brunate from the La Morra village, from the western part. A lot of beautiful little and heavy sand, great perfume, pure floral expression, and silky tannins, not harsh, silky tannins. And the beauty is that this is 2013. So this wine has been aging 3 years in the cask and 7 years in bottle. I think it's the perfect time now to... Grazie mille. Som, meu querido amigo e competente amigo aqui, defendendo o vinho e a saúde. Vamos ter uma boa palestra hoje? Tomara que sim, tomara que gostem. Que bom falar contigo reiteradas vezes, né? Muito obrigado por essa oportunidade que me dá de estar contigo em vários momentos. Mas hoje eu vou trazer o que eu encontrei de mais alto nível de evidência na literatura científica sobre os efeitos do consumo do álcool e, em particular, do vinho na saúde humana. Vou trazer isso e tentar esclarecer algumas controvérsias que existem por aí. Tomara eu consiga. Vai conseguir, certamente. Um prazer, viu, Jairo, te encontrar. Um abraço, Didu. Sempre bom estar contigo. Esse aqui avalia a oxidação do LDL com as diferentes bebidas. O LDL é o colesterol ruim, que ele só é ruim quando é oxidado. Se ele não receber a oxidação, tudo bem, não incomoda. Mas quando ele é oxidado, ele começa a se depositar nas artérias e formar aquelas placas e começar a entupir as nossas artérias. Vocês veem que quando ele, com outras bebidas, não muda, a oxidação acontece. Quando consome vinho tinto, a oxidação retarda significativamente. Esse estudo aqui mostra de uma maneira mais consistente, mas eu gosto de mostrar um estudo que também, eu gosto de mostrar porque ele é muito fotogênico, que foi feito pelo professor Ursini. O professor Ursini é professor de medicina na Itália, em Roma. E ele pegou, ficou para os alunos dele e disse assim: olha, eu queria fazer um estudo e precisava da colaboração de você. É o seguinte, eu vou pagar um Big Mac para quem se dispor. Aí não faltou, né? Aí ele pegou os alunos, deu um Big Mac para os alunos e deu água para os alunos tomarem com aquele Big Mac. Mas ele, como nós falamos, eu pago o Big Mac, mas vocês têm que me deixar, eu dar 6 picadinhas de vocês, tirar sangue para mim, fazer umas dosagens que eu quero fazer. Aí ele foi dosar a enzima que oxida o LDL.
que ela acompanha a lipemia, quer dizer, ela acompanha o nível de gordura no sangue, é a mesma coisa. Então, esse gráfico que ele obteve é tanto da lipemia, da quantidade de gordura no sangue, quanto da enzima que oxida essa gordura, tá? E olha o traçado que ele encontrou. Uma hora depois começou a aumentar a lipemia e a quantidade de enzima que oxidava. 2 a 3 horas depois atinge o pico e depois começa a declinar. No final de 4, 5 horas volta de novo ao tamanho normal. Isso é o que acontece normalmente para a maioria de nós, porque todos nós somos diferentes, tem algumas pessoas que demoram um pouquinho mais ou um pouquinho menos que isso. Aí ele voltou para os alunos: olha, eu queria repetir, vamos repetir o Bookmap, mas agora vai ser melhor ainda, porque em vez de água vai ser com vinho. E ele deu uma dosagem relativamente alta de 20, 250 ml e fez as mesmas dosagens. E olha o resultado da curva. Então, só para vocês entenderem o quanto que o vinho é antioxidante e quanto ele favorece uma direção, principalmente uma direção muito gordurosa. Porque ele diminui a quantidade, ele neutraliza, vamos dizer assim, a gordura, tanto no sangue quanto a oxidação dessa gordura. Bacana, né? Sensacional. O Christian está de parabéns, a feira está um sucesso. Desejo que continue assim, continue com esse foco profissional, porque esse era um dos desafios do tempo que tinha a Expo Vines, que misturava muito público. Ele tem sido rígido, as inscrições são difíceis de fazer, mesmo assim tem gente sempre que fura, tem convidados dos expositores e não é fácil, mas de um modo geral está maravilhosa, parabéns. Bom, o Alessandro, meu amigo lá de Itamaracá, ele me escreveu a respeito de... perguntando se eu podia falar um pouquinho de vinho que não foi barricado e tem todas as características, ou quase todas, de um barricado. Caso sim, qual foi a informação que o senhor teve a respeito desse vinho e sua produção? Olha, Alessandro, normalmente os vinhos não barricados, que não passam por barrica, eles são bem diferentes dos que passam por barrica. A madeira acaba sempre aportando aromas, sabores, e que ficam muito perceptíveis, não é? E coisas que não são da uva normalmente. E quando o vinho é feito, eu prefiro normalmente os vinhos que não passam por barrica ou que vão para grandes botes, aqueles botes lá aqueles italianos antigos, grande de 5.000 litros. Eu prefiro esse, inclusive usado. São barricas, botes enormes que eles raspam depois por dentro, vez por outra, e o vinho tem muito pouca influência da madeira, ela é ótima para afinamento. Então eu não me lembro. Tem produtores, aqui no Brasil, por exemplo, tem o Lídio Carraro, que muitos vinhos dele, ele afirma que não usa madeira de jeito nenhum, que nunca usou barrica, mas tem vinhos dele que parecem que passaram por barricas. Não sei explicar a razão disso, mas via de regra o vinho não é comum você pegar um vinho, Alessandro, que tenha percepção de madeira e não tenha passado pela madeira, tá certo? Aliás, é interessante, existe um estudo, o meu amigo Jean-Claude Cara, que é franco-brasileiro e era muito amigo do professor Udelot, foi desenvolvido durante 10 anos um estudo na Universidade de Dijon por dois craques do mundo do vinho, que é o Michel Feuillat e o Bernard Udelot. O Jean-Claude era muito ligado ao Bernard Udelot, que era um grande produtor, um craque, um estudioso, e eles estudaram durante 10 anos a respeito se a barrica aportava ou não taninos ao vinho. Olha que interessante. É um assunto bastante discutido, mas essa Universidade de Dijon, durante 10 anos, fizeram essa pesquisa com esses dois craques
e a conclusão é de que barrica não aporta tanino algum ao vinho. O tanino é realmente só o que veio da uva. Olha que interessante esse estudo. Para quem tem interesse, não existe no Brasil ainda traduzido, mas tem um livro que você encontra na Amazon, um livro que está em francês, que é La Noblesse du Tonneau. Estou pondo a foto aí para você, La Noblesse du Tonneau. Os autores Gilles Bousquet, Roland Bougadat, Frédéric Guillet e André Valognès. Esses caras publicaram nesse livrão aí, entre outras coisas, porque eles falam bastante de madeira, só falam de madeira, eles puseram o relato inteiro desse estudo. Vale a pena conferir, tá certo? Bom, o Maurício me escreve dizendo: eu tenho uma pequena adega com um bom controle de temperatura, umidade, luminosidade, algumas variedades, vinhos, tal. E ele então gosta de entrar lá às cegas, nos finais de semana, escolher a cega o primeiro vinho que ele pegar e pronto. E ele então me pergunta se existe um efeito light strike, né, quando a invasão da luz, se ele realmente altera o vinho. Maurício, realmente altera o vinho, isso está comprovado. Existe um fenômeno que ocorre quando o vinho é exposto à luz solar direta, né? Isso acontece muito com vinhos que estão aí no mercado e ficam tomando a luz solar direta, principalmente os raios ultravioleta, que pode causar alteração na bebida. O que acontece é uma reação química da luz solar que ativa as vitaminas B2 e B5 do vinho. Olha que interessante, elas reagem com os aminoácidos e produzem então compostos de enxofre com um cheiro desagradável, né? Então, além da luz solar, também a iluminação fluorescente, a luz fluorescente e a ultravioleta também podem causar falhas no vinho, viu? Agora, eu não acredito que você entrar uma vez por semana na sua adega, acender a luz e pegar, não acredito que isso dê problema no vinho, não. Tá certo? Bom, a Fernanda me escreveu perguntando: Didu, eu faço queijos e vinho em casa, gosto muito, e eu andei lendo que existe uma sofisticação de conhecimento nessa área e, na verdade, o que eu devo respeitar? Bom, Fernanda, quem vai responder para você isso é o professor Zé Maria Santana, quer ver? Professor Zé Maria Santana, um seguidor me escreve perguntando sobre a harmonização de queijos e vinhos. O senhor, como autor de um belíssimo livro, como é que chama o livro, professor? Chama Comida e Vinho, Harmonização Essencial. Isso mesmo, com a autoria do nosso saudoso... Como era o nome dele? Eu não lembro mais nada. Zé Ivan dos Santos. Isso. Então, o senhor poderia, por gentileza, responder essa pergunta? Será que os queijos e os vinhos, eles têm uma gradação de sabor, de textura, de nuances. Então, você não deve tomar os queijos com qualquer vinho. Mas eu não sou a favor assim de você ter muita variedade, muita frescura, muita variedade com os vinhos. Eu acho que você pegando um tinto e um branco, e geralmente o branco para mim o que vai melhor são os chardonnays com um pouco de madeira, tal. O chardonnay combina muito bem, mas os tintos também. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com aquele especialista em queijo, Jair Leandro, é que o Jair Leandro recomenda, por exemplo, que você não deve botar queijos muito fortes, por exemplo, parmesão numa tábua de queijo, porque o parmesão ele rouba de todo mundo, o sabor de todo mundo, tal. Então eu acho que são essas coisas. E, por exemplo, você botando maçã e pera,
dica muito interessante também. Faz um contraponto, limpa a boca. Limpa a boca e tal. Então, eu acho que... E o tinto, o senhor indicaria o quê? Um Merlot, por exemplo? Pode ser um Merlot, eu acho que vai muito do gosto gosto da pessoa, né? Ok. Eu não diria assim que tenha obrigatório ser esse, claro. É o gosto da pessoa. Maravilha, obrigado, hein? Bom, o Zé Maria sabe tudo, né? E tem o livro publicado, como ele falou, e eu acrescentaria que se você tiver um espumante seco, vai ajudar muito também. O espumante é muito versátil, com muitos queijos, tá certo? Mas olha, gente, o importante é o nosso prazer. Tá claro que os brancos vão melhor com a maioria dos queijos, mas faça do jeito que lhe agrada, tá bom? O Décio me escreve falando do carbonara, que falam muito do carbonara. Bom, eu recomendo a todos que leiam um material do meu amigo Dias Lopes, que é o melhor editor de gastronomia desse país, certamente. Foi dono da Gula há muitos anos, depois foi diretor editorial dela quando ela foi vendida. Ele depois teve a revista Gosto, ele até hoje escreve, faz artigos em vários lugares. O Dias é um craque, e eu vou pôr aqui o link, como você põe aí j.a.diaslopes, dá um espaço, carbonara, põe isso no Google, vai aparecer, porque muita gente publicou, até eu também publiquei a história que ele põe lá, que é muito legal. E o Décio me pergunta sobre a harmonização, e é curioso, porque muita gente indica vinho tinto, até sommeliers conhecidos indicam tinto, que não é aconselhado. Eu outro dia recebi um material da Mistral, que eu até vou postar aqui para vocês, que eu achei sensacional, onde eles explicam, porque se você olhar o método Mercadini, que a gente já falou aqui, olha o carrilhão, ele voltou, mas não tá bom, ó. Olha aí, ele tá batendo desencontrado, ele vai voltar para revisão, já mandei lá pro técnico, falou aqui, não tá bom não. Bom, então é o seguinte, esses ingredientes desse molho que tem muita personalidade, tem coisas muito marcantes, então eles criam um composto de sabores muito distintos. Tem a doçura da gema do ovo crua, tem o toque e a consistência gordurosa do guanciale, tem também o salgado do queijo pecorino, que é picante e pungente, e tem a pimenta do reino moída na hora. São vários compostos. Isso te leva, essa sinfonia aí de sabores, te leva para harmonizar com um vinho encorpado, com boa acidez, com intensidade, com persistência e com muita aromaticidade. Isso te leva para vinhos brancos e também para espumantes. Mas o importante é ter grau alcoólico médio. E claro, dá preferência para os rótulos italianos, é uma boa, porque assim faz uma homenagem, uma assemblagem na harmonização também regional, né? E ele confirma aquela coisa de comidas brancas com vinhos brancos e as coisas regionais, muito legal. Bom, então os vinhos brancos são harmonização segura, e se você for arriscar tintos, que arrisque tintos de corpo médio com boa acidez, vinhos tintos leves, né? Os brancos, o ideal são os Fiano de Avellino, Trebbiano, Garganega, enfim, até o Pinot Grigio, e aí vem umas indicações que eles dão. Então, se você for para o tinto, procure uns Barbera, os Grignolino, enfim, um Chianti leve, Gattinara, tá certo? E então eles sugerem lá naquele material, que eu achei muito legal, vinhos muito bacanas como o Chenin
do El Inimigo, 343,85 lá tudo isso na Mistral. A Tenuta Regaleale Cavallo dell'Elefante Grillo, sensacional, R$301. O Soave Clássico do Campagnola, grande produtor lá do Vêneto, R$142,93. E se você for para os tintos, eu indicaria lá na 20 dois vinhos que o Ramati selecionou entre os vinhos absolutamente naturais, que são sensacionais. Um é o Grignolino Solo Rosso G, do Maurício Ferraro, um show de vinho, R$343. E o Solo Rosso B, que é fenomenal também, R$343. Vai por mim que você vai gostar. Bom, vamos ver qual é o destaque na World Wine. Olá, você conhece o Poggio Tondo? Esse é o vinho que eu queria comentar com vocês hoje nessa linha de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais do portfólio da World Wine, que tem coisas extraordinárias. O Poggio Tondo é a propriedade toscana pessoal da família do Alberto Antonini. Alberto Antonini, a propriedade era do pai, era um lazer do pai, era uma família modesta, e o pai era um comerciante e por hobby acabou comprando um pequeno vinhedo perto de Firenze, e ele não tinha ideia da influência que isso sofreria no talento, no desabrochado talento do seu filho Alberto. E o Alberto Antonini se apaixonou pelo vinho. Hoje a propriedade cresceu, tem 30 hectares, é todo orgânico. E por que eu gosto tanto desse vinho? Eu gosto muito desse vinho porque ele tem tudo que eu gosto. Primeiro que a Sangiovese é uma das uvas que eu mais admiro pela sua versatilidade nas comidas do dia a dia, para os pratos triviais, corpo médio, acidez lá em cima. É um vinho maravilhoso que acompanha quase tudo, e ele tem uma vantagem: ele é feito com as próprias leveduras, ou seja, tudo que eu gosto, e depois não passa por madeira. É um vinho que estagia só no cimento e depois vai para a garrafa. Um vinho simples, direto, mostrando todo o prazer e toda a tipicidade daquele lugar, aquela coisa que poeticamente o meu querido amigo Luiz Ota fala sempre da paisagem engarrafada. O Poggio Tondo é isso, é a paisagem da Toscana engarrafada. E esse Alberto Antonini, eu tenho muita afinidade com ele por uma questão de similaridade. A gente pensa muito parecido. Ele, por exemplo, detesta a influência da madeira, acha que aquela onda dos super toscanos que invadiu influenciou também a Barbera lá no Piemonte, os próprios barolistas novos que encheram de madeira o vinho. Ele é contra isso, como eu sou contra também. E a gente pensa muito parecido. Ele comenta, por exemplo, que os jovens que vão procurá-lo com a questão de enologia, ele que estudou em Florença, em Bordeaux e em Davis, ou seja, tem uma formação bastante grande, ele sempre diz que a universidade serve para aprender o que não se deve fazer, porque hoje é um vinho todo igual, todo direcionado para o gosto consumidor, quando ele na verdade defende o terroir. Ele sempre diz que ninguém fala do vinho pela marca do vinho, todo mundo fala pelo seu terroir. Você toma um Bourgogne, você toma um Bordeaux, ou seja, adoro as convicções dele. Ele é adepto da biodinâmica também, das fermentações espontâneas, um cara fenomenal. Eu recomendo para vocês esse Poggio Tondo, que é um vinho fenomenal e que custa R$130, gente. Uma pichincha para a qualidade que ele oferece, lá na World Wine. Uma outra coisinha que eu me lembrei sobre o Antonini, uma história bárbara que ele me contou. No início da carreira dele, ele foi numa feira, uma Vinexpo,
de Bordeaux, né? Dos vinhos de Bordeaux, a Vinexpo de Paris, e ele foi só degustar Sauvignon Blanc. Tinha vinho da França toda, e ele então foi lá, falou, vou provar só Sauvignon Blanc, e ficou encantado com o Sancerre, um produtor de Sancerre. E no final da feira ele chega pro cara, que eu não me lembro o nome do produtor, e ele falou, olha, vim aqui só para provar Sauvignon Blanc, queria dizer que o seu é o melhor aqui da feira. E o cara olhou sério para ele, sem alegria alguma, e falou, eu produzo Sancerre. Ele falou, Didu, cheguei a ficar em dúvida num momento, será que eu estou confundindo? Não, Sancerre é Sauvignon Blanc. E voltei a insistir com o cara, com educação. Falei, então, meu senhor, mas Sancerre não é Sauvignon Blanc? E o cara ficou mais bravo ainda, falou, eu faço Sancerre. Aí ele falou, nesse dia eu aprendi a importância que os franceses dão para o terroir. Ele não fala da uva e nem fala da sua marca, ele fala da região, ele fala da terra. E foi isso que deixou ele fascinado e estudar cada vez mais sobre os terroirs. Bárbaro, né? Saúde! Boa dica, não? Olha, e na Delacroix, hein? O que será que nós temos lá de indicação? Vamos ver? Para mim, precisamos uma dica boa essa semana para os nossos seguidores. O que você escolheu, hein? Vamos numa região clássica, mas o produtor não é clássico. É Chateau Majance, um vinho branco, e Sauvignon Blanc e Semillon. Ok. E vinho versátil. Super versátil, mas super elegante. Realmente é difícil de achar um branco tão elegante, tão expressivo, como uma tensão e uma energia na região de Bordeaux. Super produtor. E ele é o quê? É só orgânico, é biodinâmico? Porque ali é uma região que estão mudando muito, né? Isso, muitos estão se convertendo, não é? É um produtor orgânico, mas que está pegando bastante coisas do mundo biodinâmico, mas é um vinho orgânico. Que legal. Ô, Jefferson, que faixa de preço esse vinho, hein? Isso está saindo R$200. R$200, bom preço, hein? Muito bom. Não, tem um custo-benefício incrível. E olha que rótulo classudo, né? É, exatamente. Bárbaro. Tão classudo como o vinho. É isso aí. Merci, mon ami. Merci beaucoup. O Jorge me escreveu perguntando sobre o vinho do Porto depois de aberto. Quanto tempo ele dura? Quem vai responder isso para você, Jorge, é o craque do meu amigo Carlos Cabral. Vamos ver? Professor Carlos Cabral, o seguidor escreve perguntando quanto tempo dura um vinho do Porto depois de aberto. O senhor poderia ajudá-lo, por gentileza? É recomendado no máximo um mês, se tiver no decanter, porque quer não, por mais pesado que seja o decanter, devido à alta concentração alcoólica do Porto, que é de 19 a 21, a evaporação acontece. E aí você começa a perder um pouco de álcool, que é uma das grandes graças que tem no vinho do Porto, que é o que mantém, inclusive, os aromas e toda aquela riqueza de qualidades que tem o vinho do Porto. Um mês é suficiente. Ah, mas eu não quero deixar num decanter, porque eu só tenho a garrafa com a tampinha. Pode pôr na geladeira. E se estiver muito quente, é ideal tomar o vinho do Porto refrescado ou refrigerado. Devido à concentração de álcool, tomar esse vinho a uma temperatura muito quente não faz bem. Então, no máximo 30 dias, até porque se você guardar muito esse vinho muito tempo, ninguém vai vender a segunda garrafa, né? Bom, e o Felipe me escreveu me dando uma ideia, por que você não faz uma indicação de bons vinhos brasileiros de relação e preço-qualidade, para a gente fazer uma boa seleção de brasileiros. Vamos nessa, Felipe? Eu selecionei coisas muito legais para você. Eu estou juntando tudo num lugar só, que é a Vinhos e Vinhos. A Vinhos e Vinhos é um e-commerce especializado em vinhos brasileiros. Tem vários, né? Tem vários lugares, inclusive os próprios produtores têm seus sites. Mas para facilitar a sua vida, eu fiz uma seleção aqui, lá na Vinhos e Vinhos. Eu começo com um bag-in-box, que eu sou grande fã. Você imagina, você está comprando aí esse Venerable Prumo Cabernet Sauvignon e Merlot,
com 3 litros. São 4 garrafas. 4 garrafas a R$120. Gente, olha que preço bom, né? Nós estamos falando de R$30 por garrafa. É uma belíssima compra. O outro também é o mesmo preço, é o Galo Rosso de Venturini em bag-in-box, que é um Chardonnay. Se você gosta de um branco, você deixa ele aí na geladeira, tá sempre fresquinho, vai lá na torneirinha. Eu sou grande fã de bag-in-box, a gente deveria consumir mais bag-in-box. Indico também o Aurora Pinto Bandeira Riesling, é o Riesling itálico, né? Aqui no Brasil costumam falar Riesling sem esclarecer, não é o Riesling renano, é o Riesling itálico. Esse Aurora Pinto Bandeira Riesling, que é indicação de propriedade, lá é uma região muito legal, um vinhedo muito legal que eles têm lá em Pinto Bandeira, custa R$ 65,80. Quando eu gravei isso, estava em oferta, belíssima compra. Também indico da Aurora o Varietal Riesling itálico, mais barato ainda, R$ 36,80. Belíssimo vinho para você curtir um bom branco. Eles têm também o Varietal Petit Verdot. Essa linha Varietal da Aurora eu canso de indicar, são bons e baratos, são vinhos que são feitos em volume, obviamente, mas são muito bem feitos, dão prazer. Tá R$ 36,80, olha um monte de vinho abaixo de 50 paus. Do meu amigo Toninho Kizar-Mobay, o Toninho Kizar-Mobay foi durante anos o grande enólogo da Aurora, o cara que fez os milésimes da Aurora, é um show, e hoje ele tem sua própria vinícola, e ele tem esse Alto das Figueiras Merlot com Viognier, olha que elegância, um vinho muito legal, custa R$ 95. Eu indico também dele o Monte Castelo Viognier, esse é 100% Viognier, muito gostoso, com untuosidade, com acidez, belo vinho. Do Zanotto eu gosto sempre de indicar o Sangiovese, que é um vinhaço, custa R$ 78, vinho que já foi premiado no exterior, foi medalha de ouro no Decanter World Wine Awards, há anos atrás, um espetáculo de vinho que não machuca o bolso. Ele tem também o Gewürztraminer, que é R$ 79, também do Zanotto, belíssimo vinho. O Boscato tem um Cabernet Franc delicioso. Os vinhos do Boscato são muito bons, muito bem feitos, e esse custa R$ 75,80. Só boas compras aí, hein, gente? A Casa Venturini também tem o Reserva Taná, que é um show de Taná, a R$ 78. Tem também o campeoníssimo dele de venda e de prêmios, que é o Casa Venturini Reserva Chardonnay. Belíssimo vinho, estava a R$ 69 aí na Vinhos e Vinhos. O Cristófoli tem, por exemplo, o Moscato de Alexandria. É uma uva deliciosa, o Moscato de Alexandria. Esse está R$ 89, vinho muito bem feito. O Dom Giovanni tem vários espumantes muito bons, mas eu estou indicando aqui o Extravaganza Moscatel. Belíssimo vinho a R$ 79. O espumante Moscatel é uma delícia. E olha, não é só com bolos e frutas e doces, não. Se você fizer uma posta de salmão grelhada, deixar ela mal passada no meio, uma posta grossa, põe na grelha alta, tosta bem aquela pele em volta, você vai ver como harmoniza bem com o moscatel, vai ser uma surpresa. A família Veadrigo tem também um Sangiovese de R$ 84, que vale a pena provar, produtores sensacionais. Eles têm também um rosé de Merlot e Syrah, olha que cor elegante, belíssimo vinho, R$ 76. Da família Beber, o Colheita Rosé, olha que rótulo simpático, moderno, muito bacana. Esse é de Malbec com Marcelin, custa R$ 89.
O Geller Cabernet Sauvignon também, belíssima compra, R$ 68,00. Veja quanto vinho de bom preço. Queria indicar outro Gewürztraminer, que é o Luar do Pampa, lá da Guatambu, R$ 94,00, um vinhaço, viu? Uma delícia de Gewürz. Eles têm também o Raços do Pampa Guatambu, Cabernet Sauvignon, vinho premiadíssimo, que vale mais do que está custando, R$ 85,00, belíssima compra. O Lídio Carraro, que a gente falou agora há pouco, o Agnus Merlot, é um belíssimo vinho, muito bem feito, com tipicidade, R$ 99,00. Ó, com um cordeirinho na brasa vai ficar muito bom, hein? Indico também o Miolo Single Vineyard Alvarinho, R$ 77,80. Também da Miolo, eu sempre gosto de indicar a linha Wild dele. Ele tem o Trebbiano, R$ 75,00, e tem o Gamay, R$ 59,00. Duas belíssimas compras, vinho fermentado com as próprias leveduras, um show de... você vai gostar, belíssimo vinho. Indico também o Seleção, Miolo Seleção Tempranillo Touriga, R$ 35,90, gente, olha só, abaixo de 50 paus. O Fausto Violette também é uma boa dica, R$ 59,90, Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon e Merlot, R$ 59,90. O Fausto da Pisato Taná é outro vinho que eu gosto muito, R$ 76,80. São todos vinhos que estavam em oferta lá na Vinhos e Vinhos quando eu selecionei, né? O Valdemis Videiras Rosé, o tempo tá bom para rosé, né? Então, olha, esse aqui é um de Cabernet Franc e Petit Syrah. Vale a pena conhecer, também em oferta, R$ 48,80, abaixo de 50 paus. Um show. Gostou da seleção, não? Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. E a semana que vem nós estamos de volta. Saúde!